Boa noite, está começando o programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Hoje vamos falar sobre um tema que, embora tenha suas raízes lá na Grécia Antiga, ainda se mostra necessário para os tempos atuais, que é a filosofia. A filosofia, nos dias atuais, ela se mostra como mais do que uma área do saber, mas como uma ferramenta para a busca do conhecimento no mundo moderno e para a busca do conhecimento do sentido da realidade e no meio da transformação contínua que vivemos. Para bater um papo sobre a filosofia nos tempos atuais, convidamos aqui a doutora Júlia Lemos. Boa noite, doutora. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Rui. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Espero que tenhamos uma noite produtiva aqui. Teremos sim um assunto profundo, mas, como já falei inicialmente, necessário nos tempos atuais, né? Sobre filosofia. Para te apresentar um pouquinho, Júlia, para quem ainda não te conhece, né? Filósofa, doutora em filosofia pela USP e pós-doutora em filosofia com ênfase em política e ética pela UFG. Isso? Isso mesmo. Goiana? Goiana. Goianiense? Goianiense. Pé rachado. Pé rachado. Júlia, de forma assim, inicial, para a gente bater esse papo, aprofundar na filosofia, bem objetivo, o que é a filosofia? A filosofia é uma forma de pensamento rigoroso, um tipo de pensamento que busca ir à raiz dos conceitos. É um tipo de pensamento que tenta conceituar a partir de uma perguntinha que um filósofo clássico vai nos trazer como base da filosofia, que é a perguntinha o que é. A pergunta o que é, ela traz uma tentativa de unificar a multiplicidade em uma forma única. E a filosofia, ela começa com essa busca, a princípio, no que se refere à natureza. No século VII a.C., nós temos aí os primeiros filósofos, são filósofos que tentam encontrar a physis ou a arqué, a estrutura do mundo, da natureza, em um princípio único. E já nessa tentativa a gente tem então um tipo de estrutura do pensar que surge e que vai transformar e ser a base do modo de pensar lógico-racional humano. Por isso é tão importante, que é essa tentativa que a gente tem de conceituar, encontrar uma unidade a partir das diversas transformações que nós temos na natureza. A ideia de unidade seria a physis, né? Um elemento que seria princípio do universo, a água ou o ar, ou mesmo um espírito, né? Então os primeiros filósofos vão pensar sobre a questão da natureza. Mas essa estrutura do pensar, de tentar conceituar e trazer uma unidade de arqué, de arquitetura, de estrutura do mundo, essa busca ela vai reverberar mais tarde, no século V a.C., né, na Grécia clássica, quando nós temos a Atenas da política, dos grandes sofistas. Nós vamos ter essa busca voltada para a questão da justiça. E aí a filosofia vai vir como essa busca de realizar o universal para além dos exemplares particulares de justiça. Então a filosofia ela tem em sua estrutura de pensar radical e rigorosa, quase que ela é desbravadora, ela tem um desafio de trazer uma compreensão lógica e racional do mundo. Entendi. Desse tempo, vindo lá da Grécia Antiga, Grécia Moderna, como você disse, a gente poderia então dizer que a filosofia ela é um conformismo com algo que vem pronto e nos traz ao questionar o que seria aquilo e o porquê daquilo existir daquela forma. Perfeito. Pensando aí no mito da caverna de Platão,
A filosofia é uma convocação para que nós saiamos do lugar comum, das opiniões de senso comum, que estão dadas sem investigação, sem uma complexidade, e uma convocação para que nós saiamos desse mundo de aparentes soluções, soluções rápidas, soluções superficiais, e busquemos a profundeza das formas. Então, quando o Platão traz o mito da caverna, que é a ideia de um prisioneiro que se liberta do mundo das aparências, é essa tentativa de nos convocar para nos libertar do mundo das aparências e das opiniões, o que é tão presente hoje, que a gente está realmente, parece que cada vez mais envolvido pelo aparecer, pela imagética, e nos esquecendo das verdadeiras essências, daquilo que estrutura o nosso ser. Então a filosofia ela tem essa importância de nos convocar a um pensamento crítico. Atual, como está hoje essa questão da aparência, mas isso também já existia lá no século VII a.C., na época de Platão, que já vinha esse pensamento de não se viver pelas aparências e buscar a profundidade do viver, é isso? Sim, e é muito importante lembrar que quando a filosofia surge no período do Platão, ela está colada com o surgimento da democracia. Então, falar em filosofia é falar simultaneamente em um exercício de crítica à manipulação que a estrutura democrática da polis grega já reverberava, né? Que os sofistas, eles eram aqueles grandes sábios que ensinavam o discurso da retórica, e a filosofia ela vem como uma tentativa de romper com aquilo que essa estrutura democrática tinha de mais maléfico, que era as pessoas votarem pelas aparências, sem investigar o que é realmente justo. Então o Platão ele vai convocar na voz de Sócrates, né, que é o grande questionador dos sofistas, e o Sócrates vai ter uma história bastante dramática, porque ele vai ser condenado à morte, justamente por conta desses questionamentos. Ora, Atenas era orgulhosa da sua democracia, né? E era orgulhosa desse exercício do falar bem. Só que o Sócrates vai perceber que o falar bem estava descolado do bem falar. Falar bem não é falar o bem. Muitas vezes a pessoa vai fazer um discurso muito bonito, e a retórica vai ser esse lugar de um discurso pomposo, de um discurso muito bonito, mas que o Sócrates chama atenção. É no diálogo, na busca conceitual, que você vai identificar o que é justo. Então a filosofia ela surge colada com uma crítica à manipulação. Certo. Mais pela oratória do que pelo conteúdo ao qual era dito. Porque a partir da oratória, Sócrates vai dizer, a partir da oratória, o sujeito vai sendo envolvido numa série de encadeamentos de raciocínios supostamente lógicos. Porque o indivíduo que está lá fazendo o discurso, ele vai fazer um discurso longo, não vai dar oportunidade de questionamento para o ouvinte. E o ouvinte vai então, né, viajar naquele discurso, e ele vai acabar sendo envolvido por essa estrutura de raciocínios que parece que fala o que é justo, mas que na verdade não investiga o que é justo nos termos lógicos estruturais, que é o que o Sócrates denuncia. Então veja, a filosofia ela nasce simultaneamente como uma estrutura de pensamento que busca conceitos universais e lógicos a respeito dos seres, da natureza, da ética, da política, da moral, e também simultaneamente como uma crítica ao mundo das aparências e da manipulação, sobretudo na política. E hoje isso é latente, é perceptível essa oratória que observamos em muitos representantes da sociedade, com um conteúdo cada vez mais fraco, mais frágil. Todavia, a vivência da democracia, principalmente no Brasil, permite-se essa abertura, a fala a ser colocada. No entanto, o conteúdo ele não é muito bem dito, ele é bem falado, mas fica sempre prejudicado. A gente pode fazer essa comparação?
Sim. Acho que hoje nós temos o agravante da imagem, que é se o Sócrates e Platão já denunciam esse aprisionamento da opinião comum ao mundo das aparências, em um momento que você tem a manipulação pela fala, penso que hoje o agravante se dá por conta da imagem, né? A gente poderia pensar a figura dos sofistas hoje como a figura dos publicitários na política, como que a gente trabalha a questão da imagem. Agora, é sempre importante pensar também os limites dessa crítica do Sócrates e do Platão, porque os sofistas bem vão nos lembrar que a democracia ainda é o melhor que nós temos. Ainda é o melhor que nós temos dos regimes. Então a gente fica nesse lugar da crítica da filosofia à manipulação, e hoje sobretudo através da imagem, e no lugar dos sofistas de terem defendido também a democracia, que agora no sentido de pensar que democracia nós queremos, como melhorar a democracia. Acho que a filosofia clássica traz grandes contribuições para isso. Certo. E a filosofia nos tempos atuais, como que você definiria que ela hoje tem agido, como ela tem sido aplicada nos tempos atuais? Atualmente nós temos no espaço da filosofia está muito reservado para o mundo acadêmico, eu penso, né? Agora, do ponto de vista acadêmico, nós temos tido um debate que retoma bastante os clássicos, sobretudo quando nós vamos pensar essa questão da pluralidade das opiniões. Em que medida nós podemos definir um conceito universal do que é justo, do que é moral, do que é ético, e esse é um debate que nós vamos ter bastante profícuo entre o Kant e os utilitaristas. Em que medida nós podemos pensar numa deontologia, em uma fundamentação da moral que seja absoluta, dada por uma razão universal? Em que medida a gente pode pensar isso diante de uma conjuntura de pluralidade de culturas? Então nós vivemos em um mundo cada vez mais integrado e de uma diversidade, complexidade de valores culturais muito grande. E a filosofia atualmente ela vem fazendo também esse debate. Então nós temos esse debate entre aqueles que são mais afim dessa deontologia, dessa moral universal, dessa moralidade que possa ter uma fundamentação universal, mas nós temos aqueles que vão retomar uma crítica que os sofistas já faziam, de que o homem é a medida de todas as coisas. Nós estamos aqui para construir o que é o certo, o que é o justo, o que é o bem, o que é o mal. Não está dado de antemão, ainda que sejam nas filosofias cristãs. Porque não está dado de antemão? Porque também temos aí uma pluralidade interpretativa. Então, a questão não é simples, e a filosofia ela faz, mas ela está, digamos, às vezes muito no recorte do mundo acadêmico, né? E aí poderíamos pensar por quê, né, que a filosofia não está tão presente no ensino fundamental, no ensino... Ela está agora, né, dentro dos currículos de ensino médio, etc. Mas ela poderia, talvez, ter um papel maior. Certo. Na educação básica, de se passar essa necessidade do questionamento e do pensar, seria isso? A gente, não acredito que nós temos uma idade próxima, apesar de parecida, nós somos de uma geração analógica ainda, né? Eu, por exemplo, fui ter meu primeiro celular com 15 anos de idade. E era analógico a tela dele, não tinha nada digital. E então, quando a gente fala assim, até da filosofia nos tempos atuais, a gente pode até pensar da nossa vivência, adolescência para cá. O que mudou nesse período, desse período ainda analógico, mas globalizado já com a internet, uma informação, para agora em que
o excesso de informação está na palma da mão. Já dá para observar uma mudança de comportamento e a aplicação da filosofia de vida naquele período para os dias de hoje? A gente vai ter alguns filósofos que vão trabalhar essa questão importante. Atualmente, que me vem à mente mais importante é o Bauman, né? Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman. O que ele vai trazer como possibilidade de pensar? É como que essa conexão que é dada pelas redes, ela não necessariamente está estruturada em uma conexão real, que é o que vai trazer a ideia da liquidez, relações que não são sólidas, relações que se estabelecem em uma velocidade antes nunca vista e que também se dissolvem rapidamente e que, portanto, não atribuem sentido ao sujeito, não fazem aquele papel do relacionamento humano que está por trás da atribuição de sentido, tal como seriam nas relações tradicionais. Então, essas conexões a gente pode pensar como que, a tecnologia ela pode também ser criticada em seu uso. Não necessariamente a gente criticar a tecnologia em si. Agora, esses filósofos, tal como Bauman, vão trazer para nós esse questionamento no que se refere a como que existe uma artificialidade dada nas relações que são construídas por esses aparatos, né? O Bauman, me corrija se eu estiver errado, parece que ele tem a teoria chamada do mundo líquido, é isso? Que é tudo... Ele tem várias obras, Amor Líquido, Vida Líquida. Por causa dessa... Da coisa que se escorrega, que vai... Escorrega, exatamente. A gente não consegue, foge, né? E o que está presente nisso tudo é como que nós temos fundamentalmente na nossa estrutura humana, e aí os filósofos vão pensar nisso desde o existencialismo, aqueles que vão voltar mais para essa questão do estar no mundo, o problema da atribuição de sentido, né? Então, por exemplo, a gente tem os filósofos existencialistas, tais como o Heidegger, o Sartre, que vão pensar como que nós somos sujeitos da nossa atribuição de sentido, e isso nos traz uma responsabilidade muito grande diante da liberdade. A liberdade vai ser esse lugar de responsabilização, porque se nós podemos escolher nossa moral, os nossos atos, nós estamos escolhendo para nós e para todos. A cada atitude que eu tenho individualmente, eu estou escolhendo para toda a humanidade. Isso já está presente no Kant também, na ideia da moral dele, imperativo categórico, né? Que na maneira como nós agimos, nós estamos universalizando esse valor. Certo. E quanto a essa tratativa, essa teoria do Bauman, por exemplo, do mundo líquido, diante dessa turbilhão de conteúdos que recebemos o dia inteiro, o tempo todo, vamos dizer assim, uma intoxicação de informações, na verdade nem de informações, mas de conteúdo, né? Porque muitas vezes são conteúdos, mas nada informativos. Como que a filosofia pode apresentar uma solução, sendo que não existe uma solução específica, mas como que ela poderia apresentar uma solução para o pensar do mundo atual, das pessoas que hoje vivem com esse excesso de informação? Como que a filosofia pode se apresentar, se posicionar ali no pensar da existência? Bom, do ponto de vista das ideias, acho que temos que retomar os clássicos. E aí volto ao Platão. Quando Platão chama atenção para a multiplicidade de opiniões, o problema da doxa, ele vai dizer, nós temos que conseguir nos desvencilhar da multiplicidade de opiniões, que ela nos cega, e buscar sempre o que é o conceito estrutural. Essa busca
tem um aspecto moral. Quando Sócrates faz a crítica ao que ele chama de estamos ébrios de logos, estamos bêbados de tantas falas, ele vai chamar a atenção para o fato de que nós só podemos escapar disso enquanto um exercício moral, nós termos como desafio ético fazer isso. Então, os clássicos vão trazer o desafio ético no que se refere à nossa responsabilidade enquanto construtores da nossa moral. Agora, esse desafio ético, ele, se nós pensarmos atualmente como é que ele poderia ser tratado num sentido menos idealista, aí nós vamos pensar políticas públicas, a questão do capitalismo, como que isso se estrutura no sistema hoje e algumas teorias que vão chamar a atenção para transformações mais estruturais no que se refere à questão da educação, a questão das classes sociais, que aí a gente já viria para autores mais críticos do capitalismo. Porque, pensando do ponto de vista ideal, nós temos uma responsabilização moral de não nos embriagarmos nessa multiplicidade de ideias e pensamentos que vão nos afogando praticamente pelas redes, né? Agora, do ponto de vista de o que nós pensamos isso para aqueles que não estão em condições, por conta de estarem atolados no trabalho, de fazerem esse pensamento crítico, de terem esse tipo de visão. A gente poderia pensar, a filosofia vai estar na escola e o indivíduo vai ter um senso crítico. Certo. Bom, isso é política pública, a filosofia está na escola, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Inclusive questionável, né? Por alguns ainda de achar a sua necessidade na escola ou a retirada, a necessidade de sua retirada, até pelos pensamentos de filósofos anteriores, mais críticos inclusive ao capitalismo, como dito, e alguns governantes pensam, inclusive, retirá-las das salas de aulas, pensando que ele pode influenciar a uma ideologia política, ao invés de um pensamento crítico de sociedade. O que me parece bastante absurdo, porque do ponto de vista acadêmico, a filosofia não está ligada a uma ideologia política específica. Eu costumo dizer até para os meus alunos, muito pelo contrário, quanto mais eu estudo os filósofos, a grande maioria dos filósofos tem uma perspectiva cristã, né? O Kant mesmo, ele era protestante, então, que é um dos grandes filósofos. Então, a gente tem, do ponto de vista acadêmico, os grandes filósofos, eles têm aí um posicionamento que nem sempre é um posicionamento crítico, do ponto de vista do que a gente chamaria hoje, né, da ideologia bipolarizada, da esquerda e da direita. Então, não, a gente tem uma grande quantidade de filósofos de peso que estariam mais no âmbito conservador. Então, do ponto de vista de pensar em que medida a filosofia seria um problema, bom, a gente volta à questão da conceituação da filosofia. A filosofia, ela é uma estrutura de pensamento que busca construir conceitos. Ora, a gente faz isso em qualquer área da ciência. Pensemos aí no direito. O direito é uma área extremamente filosófica, porque o direito está tentando conceituar a justiça para poder fazer um veredito dos casos, né? Então, isso tá, a estrutura de pensar é filosófica. Até na aplicação das próprias leis, né? No Instituto das Leis, é o pensar para poder criar as normativas que regerão uma sociedade. Que regerão uma sociedade. Deixa eu só dar um recadinho, que você falou do direito, então eu vou dar um recadinho para quem nos assiste, que é da área do direito, inclusive você advogado. Você advogado que nos assiste e tem aquele problema de comunicação com o seu cliente sobre o andamento do processo. Todos os dias recebe no escritório aquele monte de ligação. Doutor, como está o meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema. Ele comunica no celular do seu cliente, por meio de uma notificação, o andamento do processo dele. É o app do advogado. Conheça essa plataforma, acesse aqui embaixo, appdoadvogado.online.
E para você que está buscando ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação profissional, a Faculdade Delta é a opção. Ela tem a opção de 5 cursos de graduação, que um deles pode encaixar com o que você busca. Acesse o site da Faculdade Delta e se qualifique para o mercado de trabalho. Júlia, falando então sobre esse excesso de informações de comunicação que as redes hoje nos apresentam, esse bombardeio, informações desconexas, com tudo que a gente recebe, de que forma que a filosofia ela pode ajudar assim, no bem-estar emocional de uma pessoa? Nós temos uma área da filosofia, que é a ética, que desde os helênicos vai trazer para nós uma série de reflexões a respeito da busca da felicidade. E a busca da felicidade é um tema que nós vemos muito falar hoje, né? Às vezes de uma forma também bastante superficial, mas que dentro da filosofia ela está profundamente debatida. Os helênicos, estoicos, epicuristas, cínicos, céticos, vão iniciar a questão da busca da felicidade a partir da ideia de uma ataraxia, quer dizer, você ter a alma imperturbada pelas intempéries. Isso inicia-se um pouco antes com Aristóteles, mas posteriormente essa busca pela felicidade ela vai estar cada vez mais relacionada a essa constituição da razão. Então, como que a razão, sobrepondo-se à emoção, dando conta de conter os sentimentos, é um dos fundamentos da felicidade. O Aristóteles vai trazer isso de uma forma muito rica, com seu conceito de eudaimonia, mas nós vamos ter posteriormente uma exaltação da razão, no período iluminista, já na modernidade, como uma forma de constituição de uma atribuição de sentido ao mundo. Porque a razão, os existencialistas também vão trazer essa ideia da atribuição de sentido ao mundo. Mas a gente vai ter posteriormente um filósofo que vai quebrar tudo, que é o Nietzsche, né? E que o Nietzsche, se a gente for pensar hoje, eu vejo muito presente nas teorias em geral sobre felicidade, livros que eu vejo em livraria, memes de internet, é uma ideia bastante estoicista de como ser feliz, de aceitação. Você vai ser feliz se você aceita o sofrimento. E o Nietzsche vai trazer uma ideia bastante diferente, que não, você tem que virar a mesa, você tem que construir a sua felicidade aceitando as suas emoções. Então, se vem a ira, viva a ira, não contenha ela, né? Claro, você vai ter muitas consequências problemáticas com isso, mas em certa medida você vai liberar aquilo que de alguma maneira está impedindo o seu bem-estar e que pode de alguma forma surgir naquilo que o Freud depois vai se apropriar no sentido de recalque. Mas o Nietzsche já trazia essa ideia de as emoções não serem contidas pela razão. A ideia de conter as emoções pela razão, o Nietzsche vai dizer, isso é um crime que o Sócrates fez quando acabou com Dionísio, deus do vinho e tal. Mas essa perspectiva de pensar como que a filosofia vai tratar a felicidade, a gente tem debates no âmbito do estar no mundo no sentido ético, que começa com os helênicos, epicuristas, estoicos, desde Aristóteles atrás, e nós temos, e depois chega atualmente com os existencialistas, que vão pensar a ideia de angústia, Kierkegaard, Sartre, Martin Heidegger, a ideia de como que nós lidamos com o fato de que nós constituímos o sentido, de que o sentido não está dado de pronto, como que nós lidamos com isso. Então esses filósofos existencialistas vão pensar mais nesse sentido. E os filósofos que vêm na esteira do Nietzsche, que é o Schopenhauer também, que já vão trazer uma perspectiva de que não, a felicidade não tem a ver com ficar atribuindo sentido racional. A felicidade tem a ver com aceitar
o animal que nós somos, aceitar as emoções, aceitar que nós não vamos estar a todo momento tranquilos, serenos. Isso não vai acontecer. Então ele vai trazer essa ideia. Traz para poder ter essa vivência mesmo natural. Natural, a ideia da emoção natural poder ser experimentada, vivenciada. E do seu ponto de vista, na atualidade, com esse monte de informações e essa carga de emoções que sofremos diariamente, como é que você vê que a gente pode lidar com isso por meio da filosofia? É deixar mesmo natural ou tem que ter uma contenção? Acho que, bom, essa pergunta é complicada. Bom, teria que me posicionar em relação ao Nietzsche e o Sócrates. Na verdade, acho que a filosofia, enquanto tentativa de conceituação, de atribuição de sentido, ela é essencial para que os sujeitos constituam o seu estar no mundo, que seja um estar que não caia num vazio e numa angústia profunda. Porque a filosofia ela vai trazer esse exercício do pensamento complexo e seja qual for o posicionamento que o indivíduo tome, seja que ele pense, não, eu vou me ligar mais às emoções do que à razão, ainda assim, veja, Nietzsche passa pela razão, né? Porque ele passa pela elaboração filosófica para dizer isso. Então, eu penso que a filosofia ela cumpre esse papel muito importante de auxiliar nós na nossa divagação e na nossa transcendência, né? O Kant diz, nós temos pensamentos transcendentes, porque estamos aqui, Deus existe, para onde vamos, é natural esses questionamentos. E a filosofia ela vem não para dar respostas prontas, mas a filosofia ela vem como essa própria estrutura desse pensar e que, digamos, a filosofia não é um posicionamento e uma resposta, mas ela é uma convocação para que o sujeito responda, seja qual for a sua resposta, de forma complexa. Você falando sobre isso, me veio até o pensamento dos nossos representantes políticos, porque a gente tem vivido uma sociedade cada vez mais politizada, apesar de que as eleições, inclusive municipais, agora nos mostram uma abstenção de 30%, quando você vê, nossa, é muita gente que não se envolve ou não quer se envolver com a política, e a política que dita as regras, né? Mas a gente, trazendo da política, a gente vê um comportamento dos representantes, porque hoje temos aí como os principais representantes os políticos, em momentos em que foram celebridades, em que todos se guiavam por elas, que vinham nas capas de revistas ou nos programas de televisão, só que hoje temos aí uma participação, uma presença política cada vez mais presente, por causa inclusive das redes sociais, e a gente vê um comportamento de muitos políticos em que por vezes imaginamos que ele não faz o uso da razão em suas emoções. Acontece algo e logo ele solta as suas emoções ali sem pensar nas consequências e fala o que tem que ser dito. E há uma presença muito grande de parlamentares com esse tipo de comportamento. Isso é salutar para uma democracia? Não. Não? Não. Na verdade, a gente tem que trazer à tona, quando se pensa na questão do debate, novamente os clássicos, só que agora na voz da Hannah Arendt, que é uma filósofa que trata a questão da política, sobretudo no que se refere à questão dos espaços apropriados, e ela vai dizer, olha, o que nós temos que pensar a respeito dos gregos? O que é de interesse da polis refere-se àquilo que tem a ver com todos os cidadãos, refere-se àquilo que tem a ver com a ética e a realização da moral para a polis. Então, nesse sentido, o que é a política? É o exercício daquilo que é de interesse público. E o político, por excelência, no sentido do que os sofistas traziam, e isso está em toda a arete grega, que a arete é a ideia de uma excelência voltada para a virtude moral, refere-se a um fazer
de cidadania. Ora, aquilo que tem a ver com o seu interesse particular, os gregos vão chamar de idiote. Por que que os gregos vão definir assim? É de interesse público esse debate? Ora, o debate que tem a ver com a vida privada, questões privadas do indivíduo, isso não vem a calhar no sentido ético do debate público. E o que está se perdendo é essa linha que, de alguma maneira, vai traçar esse espaço ético, um espaço ético de divisão. Até aqui a gente debate, daqui para frente, coisas da sua família, questões da sua vida privada, isso não é objeto de debate público. Ora, o que interessa para o cidadão a vida particular do sujeito da política, senão isso como uma forma de manipulação para o ouvinte desavisado, né? Então, Então a gente chega ao Sócrates, e aquilo que o Sócrates chamava atenção, para como as aparências e o discurso que se descolou do ideal da justiça, o discurso que se descolou da arete e da ética, porque é um logos que, na verdade, não faz lógica, não faz sentido, não está relacionado à vida pública, e então tem uma invasão da esfera privada na esfera pública. E essa invasão da esfera privada na vida pública, de certo modo, a gente poderia ter, isso inicia-se já no sentido do próprio capitalismo, porque no capitalismo o interesse do indivíduo, o interesse muitas vezes é o interesse privado, o interesse público ficou separado. Então, mas quando a Hannah Arendt fala nessa divisão, no sentido ético, é importante. Né? Não tanto a divisão do tipo a política não poder interferir na economia, não essa divisão, mas no sentido de haver uma confusão entre a vida privada e a vida pública. Confusão essa que está dada em toda a sociedade. Em toda a sociedade. Né? A gente vê o que hoje as redes sociais, desde a infância, as crianças pegando o celular e gravando danças e expondo e assistindo coisas da vida privada. Então, o ambiente estruturalmente está já com essa divisão bastante complicada. Ou seja, as redes sociais têm se tornado um canal de propulsão do idiote. Do idiote. No sentido grego, sim. Sim, da exposição dessa figura. Nesse contexto, a gente traz aqui também existem alguns filósofos atuais, alguns já falecidos, outros ainda aí vivos e nos apresentando, e a gente vê até um extremismo por parte de alguns. Podemos citar aqui como exemplo o professor Olavo de Carvalho, que jornalista, escritor e como filósofo, e ele tinha um comportamento um pouco extremista. Ou em compensação temos outros filósofos aí, como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, que são mais comedidos em alguns posicionamentos, mas não deixam de ser firmes em suas posições filosóficas. Como é que a senhora enxerga essa participação e a presença, no caso, o impacto desses filósofos mais extremistas no tempo atual para as pessoas que veem, mas não usam da sua filosofia para a crítica? No que se refere ao Olavo de Carvalho, polêmico, né? Mas a grande questão, que também me recorre a Hannah Arendt, é que nem todo posicionamento que está dado no debate público é um posicionamento sobre política. Porque às vezes é um posicionamento de negação da política. Por que negação da política? Porque afirmar o espaço da política é afirmar o espaço em que, de alguma maneira, a gente pensa nesse espaço em que se debate aquilo que é de interesse da polis, com alguma ética no falar. Que é o que se perde quando a gente tem posicionamentos que vem com a invasão do privado no público, mas no sentido de negação da política. O que esses extremistas muito... não poderia falar conservador, porque,
seria ruim, né, para os conservadores, mas esses extremistas que vêm falar a respeito de uma negação da política, porque joga fora toda a política, né, no sentido, nós não somos da política, nós somos contra a política. Essa negação da política, nós sabemos historicamente que foi a raiz do nazismo, a raiz do fascismo, onde ocorreram, justamente com esse discurso de a política é um lugar estrutural de corrupção, então nós temos que negar a política. Ora, não se trata de negar a política, porque a política é o espaço de debate público daquilo que é de interesse da polis, da cidade. Trata-se de trazer a ética para a política, é diferente. Agora, colocar uma negação, né, do tipo, não somos políticos, não sou político, diante do que a Hannah Arendt vai trazer, ela não é um espaço de debate com a política, porque aí a gente entra num âmbito que é o âmbito do fascismo, do nazismo, né? Inclusive, o que tá posto atualmente? Você tem várias nuances na política. Você tem as nuances da esquerda, você tem as nuances da direita, que tem um debate salutar. E você tem nuances de negação da política, que não são nuances de esquerda ou de direita. São a negação. Elas se propõem a políticas e, portanto, elas se propõem dentro de uma perspectiva histórica potencial para regimes extremistas que nós não queremos de volta, né? Então, nesse sentido. Agora, a filosofia tem que vir para a política, a filosofia surge com a política, ela surge, né, no período clássico justamente como uma crítica da democracia e um debate dos sofistas com a democracia, sem esquecer que os sofistas que defendem a democracia também estão fazendo parte do debate lá na Grécia Antiga da filosofia. Agora, a filosofia surge como crítica, né, da política e da manipulação na política especificamente. Mas o filósofo, e aí eu recorro a Nietzsche, o filósofo tem que sair do seu lugar, que está lá nas alturas. O Nietzsche fala, o filósofo tem que ir para a feira, tem que ir para a confusão, onde estão as pessoas, onde está ocorrendo o debate, onde as pessoas estão ali se debatendo e tudo. Então, o Nietzsche está dizendo, o filósofo tem que sair desse lugar de estar num posto especial dos teóricos. Então, eu acho muito importante quando o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis se popularizam, trazendo aí a filosofia para um debate, e mesmo quando a gente vê isso de alguma forma dado nas redes sociais, que a filosofia tem um espaçozinho aí já. Tem, né? E assim, nosso tempo, infelizmente, o professora está encerrando, pode chamar de professora, né? Nosso tempo está encerrando, é muito curto, tem muita coisa para te perguntar, mas a gente vai ter uns outros momentos para isso. Mas aí, para a gente encerrar, como que a senhora enxerga o futuro da filosofia diante do que a gente vive hoje? Há uma construção para que esse pensamento filosófico continue a existir? Eu penso que, como toda revolução informacional gerou uma difusão maior da filosofia, eu penso que atualmente também vai ser esse o resultado. A gente está vivendo um momento, vamos pensar na prensa de Gutenberg, quando surgiu lá no início da modernidade. Como ela fez circular as ideias e como essa tecnologia de circulação de ideias por si só trouxe de volta a filosofia clássica. Então, ainda que nós tenhamos esse mar de aparências, né? Ainda que nós tenhamos, às vezes, a simplificação da filosofia dada nos memes, ainda que nós tenhamos um espaço muito pequeno da filosofia na educação pública, e eu falo no ensino básico, a filosofia vai sim se popularizar cada vez mais por causa da própria estrutura de revolução informacional que nós estamos vivendo com as redes sociais. Então precisamos de mais pessoas falando sobre filosofia nas redes sociais.
Com certeza. Estamos aqui. Estamos fazendo nossa parte. Então, para aquele que está nos assistindo e gostaria de conhecer um pouco mais sobre alguns conteúdos filosóficos que a senhora, de repente, tenha a divulgar, tem um canal na rede social em que as pessoas possam conhecer um pouco disso? Do seu? Do meu trabalho? Do seu trabalho. Olha, na verdade, atualmente eu estou atuando como professora. Eu tenho 2 livros publicados. Chama Caminhos da Liberdade no Jovem Marx e Dinâmica dos Fatores Estruturais em Marx, que refere-se ao meu objeto de pesquisa durante mestrado e doutorado. E atualmente minha circulação na rede social se limita à divulgação dos meus livros. Mas acho que, bom... Mas quem quiser seguir, qual que é a rede? Qual que é o arroba? @Ju Lemos. Ju, L-L, Ju Lemos, com 2 L's. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, Rui. Foi ótimo esse bate-papo. Pena que o nosso tempo é muito curto e filosofia a gente vai conversando, né? Vai aprofundando e tinha muito mais. Mas já fica o convite para a gente, de repente, ter um tema aí específico sobre filosofia, para a gente poder bater esse papo, trazer ou um tema relevante à sociedade e trazer o debate filosófico sobre aquilo. Maravilha, fico muito feliz com a oportunidade. E espero o seu retorno, tá bom? Ótimo. Obrigado. E você que nos assiste, novamente, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aqui no nossos comentários o seu ponto de vista sobre esse debate filosófico. Curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Siga Boletim Goiás em todas as redes sociais. Siga também o Instagram aqui do Ponto de Vista _PDV e a rede social da nossa parceira, a TC Multimídia. Um abraço aqui ao nosso produtor Lucimar Faria, está aqui atrás das câmeras. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. Pois é devido à admiração que os homens começaram a filosofar, tanto no princípio como agora. Ao admirar, eles ficaram perplexos pelas responsabilidades das dificuldades maiores e, em seguida, gradualmente, chegaram também às mais pequenas. Aristóteles em Metafísica. Uma boa noite e até mais.